Hoje eu vou falar com um dos meus colegas palestrantes, um mineiro. Ele veio lá de Belo Horizonte exclusivamente para falar conosco aqui no Café Corporativo. Ele vai falar sobre mágica e hipnose. Então segura aí, que é daqui a pouco aqui no Café. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, hoje com o Daniel Bison. Ô Daniel, muito bem-vindo aqui, seja muito bem-vindo aqui a Jundiaí, ao Café Corporativo. Muito obrigado, Aguinaldo. Prazer estar aí pela primeira vez em Jundiaí. Pois é, primeira vez aqui em Jundiaí? Primeira vez aqui. Pô, que bacana. Eu vou sempre para Belo Horizonte, né? Eu costumo dizer que Belo Horizonte, não posso dizer minha segunda casa, né? Mas se não é a segunda, é a terceira casa, porque realmente eu sou bastante fã daquela cidade lá em especial do povo mineiro. Pô, que bacana. Pra gente é um prazer, né? O mineiro tem a fama de ser receptivo, né? O mineiro é desconfiado, mas é receptivo. Então... Na realidade, é como eu faço palestras de atendimento ao público, eu vou para lá aprender com vocês, né? Aí eu aprendo lá em Minas. Não, brincadeira. Isso aqui é só um elogio ao povo mineiro. O Daniel Bison, ele é palestrante motivacional, um palestrante profissional, que eu tive a oportunidade de conhecer aí nesse mundo das palestras, e ele mescla o conhecimento atualizado, né, que é aquilo que a gente vê nas empresas. Ele trabalha muito com segurança, mas ele mescla mágica de alto nível, hipnose, telepatia, enfim, uma série de coisas aí que traz bastante interatividade. Exato. E hoje a gente veio falar um pouco sobre o tema hipnose. Eu quero focar nisso, né, desmistificar, Daniel, essa ideia da hipnose e entender como que isso é usado no mundo corporativo. Quando você é contratado para fazer uma palestra, como que você leva a hipnose para dentro de uma empresa? Conta para mim. Vamos lá, Aguinaldo. Bom, é o seguinte, a hipnose numa palestra, eu uso a hipnose com a mesma função que eu uso a mágica, que é como uma ferramenta de aprendizagem. Primeiro, pelo mais simples de entender. Quando se fala em mágica e hipnose, a curiosidade é despertada instantaneamente. Então as pessoas querem prestar atenção. Só que, claramente, uma empresa quer me contratar para levar um conhecimento, ou de negócios, ou da educação do futuro, ou de segurança do trabalho, que são os três mercados que eu atuo. Então, a hipnose funciona, num primeiro momento, como um elemento lúdico que vai fazer as pessoas prestarem atenção, e eu inoculo um conhecimento que é útil e relevante tanto para os negócios quanto para as pessoas. Mas ela também tem uma função fantástica, que é sabe toda aquela teoria que a gente ouve do poder da mente, que a mente é fantástica, que a gente tem que sim cultivar pensamentos positivos, que pensamentos negativos são deletérios e os positivos nos levam para cima? Sim. A hipnose materializa essa teoria. Com a hipnose eu consigo provar que sim, se a mente subconsciente estiver contaminada com crenças negativas, a pessoa vai ter um desempenho inferior, mesmo que ela seja extremamente competente. Quer dizer, ela sabe fazer o trabalho, sim, mas tem alguma coisa lá na cabeça dela que parece que está acorrentando, que está segurando a uma crença limitante, é isso? É exatamente isso. Deixa eu mostrar isso para vocês de uma forma clara, Aguinaldo. Eu tenho aqui dois elásticos. Dois elásticos. Ok? Imagine que esse elástico aqui da minha mão direita é uma pessoa qualquer, ok? Tá. E o meu elástico da mão esquerda são crenças limitantes dessa mesma pessoa. Então, o que acontece? Se uma pessoa tem várias crenças que, como você disse, apesar de ser competente, ela tem crenças que puxam ela para trás, herdadas da família ou de alguma experiência negativa. Então, eu estou travando aqui. O que acontece é o seguinte: por mais competente que o indivíduo seja, ele se esforça, ele está preso. Ele está preso no seu próprio universo limitador. E aí o que acontece? Por mais que ele tente sair, ele não consegue sair daqui, a não ser que o que a hipnose mostra?
que, se ele muda as crenças, ele consegue se livrar dessa limitação. E aí sim, a competência, o conhecimento, todo o esforço dele passa a fazer muito mais sentido. Então, quer dizer, isso aqui é um exemplo, né, de como é que eu uso a mágica, mas aqui usando a mágica para ilustrar a função da hipnose no mundo corporativo. Então, Aguinaldo, de fato, o que a hipnose mostra é que sim, é muito importante que nós entendamos o quão crucial é cultivar crenças positivas. Aquele vendedor ou aquele trabalhador que acorda e fala: ai, a vida é um saco, as coisas estão muito difíceis, o mercado está muito puxado. Quanto mais você introjeta esse tipo de crença, pior é para o seu desempenho. Na verdade, na hipnose, tudo que a gente diz para quem a gente está hipnotizando são as sugestões. Quando alguém fala para si mesmo de algo negativo, é como se ela estivesse dando sugestões hipnóticas negativas. É uma coisa difícil, para muitos é difícil de acreditar. Muita gente até duvida disso, que será que pensamentos positivos nos levam para frente mesmo e negativos nos levam para baixo? Porque a gente não está vendo, né? É um mundo invisível. Mas a hipnose mostra isso na prática. Então vamos entender, porque isso é pura neurolinguística, a hipnose faz parte, né? Sim. Da programação neurolinguística, não é isso? Na verdade, a programação neurolinguística, ela nasceu a partir da investigação do que alguns hipnólogos faziam. Então, a neurolinguística vem da hipnose e não o contrário. Não o contrário. E não o contrário, exato. Que bom que você está me corrigindo, porque eu já pensava o contrário disso, então estou aprendendo contigo. Mas, então veja lá, o cidadão ele tem essa amarra, ele está nesse elástico, e o que ele faz para sair desse elástico? Como que a hipnose ajuda essa pessoa a sair desse elástico? Bom, a primeira coisa é, como eu disse, mostrando como isso é verdade. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Quando eu faço hipnose nas empresas, a gente faz os fenômenos hipnóticos. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Eu faço com que uma pessoa, a pessoa fica com as mãos coladas e ela não consegue soltar as mãos de jeito nenhum. Eu tenho vídeos assim, todo mundo que faz hipnose pratica hipnose em ambientes informais também, como um treino. Eu tenho um vídeo de um lutador de jiu-jitsu lá, dos famosos Gracie, eu fazendo ele ficar com as mãos presas. O cara é um brutamonte e ele não solta as próprias mãos. Então, a gente faz a pessoa ficar com as mãos coladas na cabeça, não conseguir abrir os olhos, ficar preso na cadeira, colado como se tivesse uma cola, né, um super bonder ali na cadeira, ele não levanta. Ou seja, então, como é que a hipnose faz isso? Primeiro, mostrando que é verdade que quando existe uma crença instalada no subconsciente, ele vai brigar com a sua intenção, seja qual ela for. Em outras palavras, se a pessoa quer progredir na vida, mas o subconsciente dela tem algo programado para não deixar, a hipnose deixa claro que isso é verdade. Olha, sobre esse assunto, sobre criar padrões, aquilo que aconteceu um dia, eu quero falar muito mais contigo. Então, como esse assunto ainda vai ser um pouquinho mais longo, a gente antecipa o nosso intervalo aqui, vamos conhecer aqui a dica de segurança do Pelegrino e daqui a pouco nós voltamos com um pouco mais de Daniel Bison aqui no Café Corporativo. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são entregadores pedindo captura de fotos. Vários são os aplicativos atualmente que exigem fotos pessoais capturadas para se ter acesso a seus serviços. Nessa onda tecnológica, entregadores solicitam, ao prestarem seus serviços, que necessitam capturar imagens do recebedor para concluir entrega ao serviço. As vítimas inocentemente permitem essa captura de face no aplicativo do entregador. Trata-se de uma fraude, muito cuidado. Os arquivos abertos que capturam sua foto são de bancos cujos meliantes possuem previamente os seus dados cadastrais, abrindo contas em bancos e financiamentos. Nossa dica de segurança de hoje é nunca utilizar qualquer aplicativo em celular de terceiros e nem permitir a obtenção da sua foto pessoal.
Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo aqui com o Daniel Bison, ele que é hipnólogo e mágico, mas acima de tudo é um profissional, um palestrante que leva muito conhecimento para as empresas também, meu colega palestrante aqui, Daniel. Me conta uma coisa, descreve para mim, como é que é esse processo da hipnose? Eu sempre vejo vocês fazerem isso no palco, vejo fazerem em clínica e fico olhando, eu queria entender, queria que você contasse para mim qual é o procedimento. Certo. Então, Aguinaldo, antes de tudo, só para as pessoas entenderem simplesmente, o que é a hipnose? Hipnose nada mais é do que foco e concentração, mas não qualquer foco e não qualquer concentração. É um hiperfoco e uma hiperconcentração. E óbvio, tem pessoas, todo mundo pode entrar em hipnose? Sim, todo mundo. Só que algumas pessoas entram mais rápido em hipnose do que outras, por uma série de razões. Então, como é que uma hipnose acontece? A hipnose tem algumas etapas. E a primeira etapa da hipnose é o que a gente chama de pre-talk, ou seja, conversa prévia. Por incrível que pareça, em toda a hipnose, a gente começa explicando o que é a hipnose e tirando os medos que as pessoas têm da hipnose. Porque as pessoas têm medo. Têm medo, sim. Elas têm medo de serem hipnotizadas e não voltarem. Exatamente. Tem medo do que vai acontecer com ela no momento que ela está nesse subconsciente. Quem me garante, quem me protege, não é isso? Exatamente. A gente fala que tem os 3 maiores medos, né? Que é, primeiro, a pessoa ter medo de perder o controle, ela tem medo de ficar presa em hipnose, ou ela tem medo de que ela vá contar um segredo enquanto está hipnotizada, entendeu? E, na verdade, isso não faz o menor sentido, assim, sobretudo se o hipnólogo trabalha dentro de uma ética. Uma ética, claro. Claro. Deixando claro, toda a hipnose que eu faço, eu jamais faço algo que vá colocar a pessoa numa situação de constrangimento. Tá. Então a primeira etapa é uma conversa prévia. Depois da conversa prévia, dando sequência, como é que a hipnose acontece? Aí a gente faz uma coisa que se chama, vem tudo do inglês, né? Que é um convencimento, é um convincer. Mas não é que eu vou convencer o indivíduo. Eu vou fazer uma experiência coletiva ou individual, se for uma pessoa, que vai mostrar para ela que a hipnose existe. Então, a gente faz alguns exercícios individuais que eu consigo, mesmo antes da hipnose começar efetivamente, o que a gente consegue ver, eu consigo mostrar para o indivíduo que a hipnose existe, usando a própria mente dele e o próprio corpo dele. É incrível isso. Consegue dar um exemplo para mim? Consigo dar um exemplo. Por exemplo, se você coloca as duas mãos assim, se você coloca aí, Aguinaldo, coloca suas duas mãos assim, isso. Os dedos, as mãos bem encostadas, os dedos bem entrelaçados assim. Isso, os polegares bem presos aqui atrás. Agora, coloca os seus 2 dedos assim para cima e olha agora, a partir de agora, somente para esse ponto aí. Vou voltar aqui. Isso. Olhando somente para esse ponto, não olha para mais lugar nenhum, não precisa mais falar comigo. Então, a partir desse momento, Aguinaldo, esses 2 dedos são 2 ímãs muito poderosos que se atraem cada vez mais. E essa atração já começou. Em algum momento, eu vou pedir para você tentar separar esses ímãs. E quando você fizer isso, você vai perceber que a atração entre eles aumenta ainda mais. Quando eu estalar os meus dedos, essa atração vai aumentar. Você vai tentar separar esses ímãs e vai sentir claramente o magnetismo que existe. Tenta separar os ímãs. Ok. Isso, vai tentando separar. Tenta separar esses ímãs. Ok. Sendo bem honesto com você mesmo, Aguinaldo. Está puxando. Está puxando? Tá. Então, isso é um exemplo do fenômeno hipnótico. E olha só, eu nem encostei em você, nós estamos usando somente a sua mente e o seu corpo. Ok? Pode desligar agora os ímãs, pode soltar.
Então, isso é um exemplo. Tem vários tipos de convencimento, né? Que são os convincers que a gente mostra. Depois disso daí, a gente parte para um exercício um pouco mais ousado, que é uma seleção. Então, eu faço um exercício em que um grupo de pessoas que são as que entram em hipnose mais rápido, eles vão ver a força da hipnose com mais intensidade, ok? Geralmente é o exercício das mãos coladas, né? Tem gente alguns hipnólogos fazem as mãos coladas assim, alguns fazem as mãos coladas assim. E os que entram em hipnose mais rápido, não é porque eu estou dominando a mente das pessoas, não existe isso, ou seja, a própria pessoa está entrando em hipnose e a mão dela vai ficar colada. E enquanto o hipnólogo não for lá e der uma sugestão, a mão não vai descolar. Essas pessoas que ficaram com as mãos coladas, elas vão vir ao palco, se elas quiserem, ok? Somente os que quiserem vão vir participar no palco e, de antemão, lá na conversa prévia, eu deixo claro que ninguém vai passar por nada constrangedor. Vamos ver como que é, vamos pôr no vídeo aqui. Enquanto a gente continua conversando, o Lucas coloca aqui uma imagem do Daniel trabalhando. Mas excelente. Então, o que acontece? Nessas imagens que nós estamos vendo, nós estamos vendo as pessoas já entrando na hipnose profunda. Para que elas cheguem nesse ponto, então elas passaram esse teste, aí eu levo as pessoas para o palco e aí eu faço o que a gente chama de indução hipnótica. A gente começa um processo, né? Eu uso um processo que a pessoa olha para o centro da própria mão e a mão vai aproximando em direção à testa, assim como os ímãs que estavam no dedo, e ela entra na hipnose mais profunda. E nas cenas aí eu faço uma segunda indução que leva a pessoa para uma viagem interior muito profunda. A partir daí, as sugestões, os fenômenos hipnóticos acontecem. Alguns ficam com a mão colada na cabeça, outros, quando eu toco um apito, eles sentem um beliscão no bumbum. É super engraçado, né? A pessoa dá um pulo mesmo, ela sente um beliscão. Tem gente que acha que é algo cênico. Não é cênico, a pessoa está sentindo. Outros esquecem o próprio nome, outros esquecem um número. Eu falo, aquele número que fica entre o 6 e o 8, a partir de agora não existe mais na sua mente. Então eu mando a pessoa contar, ela sempre vai pular o número 7. Faço operações matemáticas que resultam no 7, ela não fala. Né? E assim vai, até alucinações. A pessoa vê um gnomo sentado no ombro dela fazendo piadinha com ela. Entendeu? Ou ela sente um cheiro, um perfume. Os nossos cinegrafistas rindo aqui, né? Mas é verdade. O assunto é instigante, né? Eu fico feliz. Tem gente que sente um perfume que eu falo, a partir de agora eu sou o cara mais cheiroso. Aí eu chego lá perto do hipnotizado e nossa, onde é que você comprou? Me fala o nome desse perfume. Mas até para a gente utilizar bem o tempo agora que nós já estamos quase chegando no final, eu te pergunto, então é nessa hora que aquele sujeito que tem uma crença negativa muito forte, quer dizer, da mesma forma que ele percebeu que ele foi hipnotizado e a mão ficou colada e com um estalo de dedo essa mão descolou, quer dizer, ele pode também, naquele momento lá, de se desfazer da crença, é isso? É nessa hora que a pessoa acredita que toda a teoria motivacional é verdade. E é claro que assim, Aguinaldo, podem acontecer transformações fantásticas num processo desse, numa palestra, mas uma palestra com hipnose não substitui nunca uma terapia para as pessoas que precisam. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. Daniel, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo, mas vamos fazer o seguinte, eu acho que tem mais assunto para a gente conversar com o Daniel. Vamos novamente fazer um intervalinho e você volta daqui a pouco para a gente finalizar esse assunto com mais uma informação. Excelente, Aguinaldo. Então vamos lá, vamos conhecer aqui o nosso parceiro da Cuidário, Edivaldo de Toledo. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Um dos grandes estímulos cognitivos que nós podemos fazer é estimular o idoso a fazer tudo aquilo que ele sempre gostou de fazer. Não adianta um idoso que nunca teve acesso a algumas atividades nós tentarmos impor. Tem que ser tudo dentro daquilo que culturalmente ele já tem como essência. Se o idoso gostava de cozinhar e ele é portador de alguma doença neurodegenerativa, enquanto não oferece risco a ele, estimule. Vá passando passo a passo
passo de uma atividade, como fazer um bolo, como fazer algo que traga um acalento para ele. Se ele gostava de palavras cruzadas, pintura, música, tudo isso daí tem que estar dentro da essência dele, certo? Espero ter ajudado de alguma forma e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína, um pouco mais de cafeína aqui com o Daniel Bison. Ele traz a hipnose, eu trago o café, né? Daniel, me fala uma coisa, dá exemplos práticos para mim de como que a hipnose pode ajudar uma pessoa dentro da empresa, dentro do trabalho, do dia a dia. Então, Aguinaldo, vou explicar para você como é que eu faço um link, né? Um link da hipnose com a realidade corporativa. Na hipnose, nós usamos alguns princípios, ok? Existem os princípios da hipnose. Então, eu vou falar brevemente de dois, que são a transferência do sucesso e a utilização. O que é a transferência do sucesso? Como eu te falei agora há pouco, existe nos fenômenos hipnóticos, um dos fenômenos é a cola. Eu faço as pessoas ficarem com as mãos coladas. Mas quando lá no palco já, os que foram para o palco, estão sentados na cadeira, eu faço uma sugestão coletiva que é, a partir desse momento, aquela mesma cola que estava colando as mãos de vocês, agora está na cadeira de vocês, no assento e nas costas. E quanto mais você tentar levantar, mais colado você fica. 3, 2, 1, tente levantar da cadeira e perceba como você está completamente colado. Todo mundo fica colado na cadeira, a pessoa não consegue levantar. Bom, onde é que está o princípio da transferência do sucesso? Na hipnose, e o que ela tem a ver com a empresa? Eu faço uma menção verbal, que a hipnose usa muito da linguagem, que é por isso que ela originou a PNL, ok? Eu faço uma menção daquela mesma cola que estava colando as suas mãos, agora está colando as suas costas, né, e o bumbum na cadeira. Ou seja, eu estou transferindo um sucesso anterior que eu tive de colar as mãos das pessoas para agora colar a pessoa na cadeira. Onde é que isso tem a ver com o universo corporativo? Aí eu crio o link. Aguinaldo, por que os clientes compram? Porque eles têm dores e desejos. Isso é um princípio universal das vendas e da inovação, inclusive. Sim. Bom, se a gente olha para os clientes, para as dores e para os desejos, e isso faz eles comprar, por que a gente não pode usar esse mesmo princípio, transferir esse mesmo sucesso para a motivação dos colaboradores? Porque se o cliente compra porque ele tem sonhos e desejos, por que o gestor não pode entender as dores e os desejos do cliente interno para fazer ele comprar mais a ideia da empresa? Com isso também, exatamente. Né? Porque às vezes a gente acha que satisfazer o desejo do nosso colaborador é custo, não. Da mesma forma que eu satisfaço o desejo do cliente e tenho lucro com ele, eu satisfaço o desejo do meu cliente interno e tenho lucro com ele. Faz sentido? Exatamente. E aí entra o segundo princípio da hipnose, que é o da utilização. O que é a utilização? O que acontece? Quando eu estou hipnotizando, nunca, mesmo no ambiente mais silencioso, nunca está silêncio absoluto. Nem que seja um ar-condicionado, tem. Ou às vezes você ouve um barulho de alguém conversando na plateia, e aí eu uso os ruídos do ambiente a favor da hipnose, ao invés de lutar contra eles. Então eu falo, e todos esses barulhos que você ouve ao fundo, talvez o som do ar-condicionado, talvez as pessoas conversando, talvez um celular tocando, apenas permitem que você relaxe cada vez mais e aprofunde cada vez mais. Ou seja, então, onde é que a utilização se conecta com o mundo corporativo? O que é que permite ao gestor compreender as dores e os desejos dos colaboradores e usar isso como um fator motivacional, ou seja, que a empresa colabore para que o sujeito resolva essas dores e realize esse desejo. Não é que a empresa vai se tornar responsável mas ela pode colaborar. Como é que isso é possível? Com a convivência. Ou seja, por que o gestor ou o dono da empresa não usa a convivência do dia a dia para conhecer mais as dores e os desejos desse cara? São os barulhos, exatamente, faz analogia.
Daniel, agora sim, a gente vai encerrando. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Foi um prazer falar com você, entrevista maravilhosa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e desejo todo sucesso a você e à equipe do Café Corporativo. Tá bom, quero aproveitar agora nesse momento aqui, Daniel foi apresentado a mim, porque nós temos um amigo em comum, que é o Maurício Lousada, que já esteve muitas vezes aqui. Grande então, Lousada. Mandar um abração aqui pro Lousada também. O Café Corporativo vai ficando por aqui, mas volta na próxima semana com mais uma entrevista, porque afinal, Café Corporativo é isso, essa universidade em sua tela.